tudo que nós sentimos vem do corpo, passa pelo corpo. E a gente não pode negar isto, porque aí se originam os comportamentos hipócritas, comportamento piegas, que nós temos desejos, nós temos paixões, nós sentimos inveja, nós sentimos ódio, não somos seres iluminados. Me incomoda muito o fato dessa idealização excessiva do ser humano como um padrão psicológico do comportamento para o bom espírita. Eu penso que o bom espírita é aquele que se realiza, não que se idealiza. O que é se realizar? Compreender a sua natureza, inclusive os elementos até então divulgados como contrários à nossa natureza, tipo a própria inveja, o ciúme, não como elementos contrários e adversários à nossa iluminação, mas um reconhecimento de um potencial de manifestações emocionais que estão depositadas nela, uma grande fonte de conhecimento de nós mesmos. Quando você sente inveja, você sente ódio, quando você sente inimizade, desafeto, aquilo está falando muito mais de você, da sua profunda interioridade, do que quando você tenta exercer a prática da caridade numa casa espírita com uma pessoa que afetivamente você não se relaciona. Então, esse depositário é riquíssimo. Eu penso que o ser humano ele se reconstrói nesse subterrâneo. E o subterrâneo, que é o corpo, ele ficou secundarizado, ficou em segundo plano. Então, por que não entender justamente essas manifestações emocionais como propriedades da nossa natureza, carentes de uma revisitação confrontadora, capaz de produzir em nós uma motivação de enfrentamento e de um entendimento que não nos separe, não nos divida, porque eu vejo muito o comportamento espírita dicotomizado, dividido, por isso uma grande fonte de nascimento de comportamentos hipócritas, porque o sujeito é levado a se vestir com a roupagem idealizada para ser aceito pela sua comunidade de grupo. Nós temos uma linguagem própria para isso, né? Uma linguagem, nós temos uma estereotipia, nós temos uma postura razoavelmente piegas. E eu acho que chegou o momento de a gente ter a coragem de fazer essa revolução, trazendo o corpo como elemento tão importante de sabedoria quanto o espírito. Ou seja, está também na condição humana, nesse atravessamento de finitude biológica entre o nascimento e a morte, uma riqueza tão profusa que talvez seja superior a quaisquer experiências imortalistas. Creio que não é uma questão de dever acreditar, é de se perguntar para si, inicialmente, se aquilo responde a um sentido até útil na sua própria vida. Porque a crença, ela não precede o fato no conhecimento espírita. O fato precede a crença. E a partir do momento que você tem uma experiência em loco, você pode fazer uma nova arquitetura cognitiva sobre suas crenças. E aquilo pode lhe servir como um conhecimento adicional. Então, antes de se perguntar se eu devo acreditar na comunicação entre encarnados e desencarnados, se perguntar se eu preciso acreditar. O precisar é diferente do dever, porque o dever não impõe a você uma condição de uma crença externa à experiência ainda não realizada. Se eu preciso, você está colocando o fato na frente da crença, o que é de bom alvitre que assim seja. Então, a pergunta, se eu preciso, me remete a quê? A um conhecimento de várias manifestações do comportamento humano que não se explicam pela ciência usual. Isso poderá acrescentar para mim uma percepção da realidade mais ampliada. E esse saber que vem do meu precisar pode ser um instrumento
que seja adicionado a essa ampliação de percepção de vida. E nós sabemos em psicologia que quanto mais você amplia a sua percepção, mais fortalecido você fica em lidar com a realidade. Para mim, espiritismo não é religião, mas vem se tornando como um movimento de massa, em muitos aspectos, seja das estruturas, das práticas espíritas localizadas em suas instituições, seja até mesmo na produção teórica de sua literatura mediúnica, como uma religião. Mas em seu nascedouro, o berço espírita é um berço apologético ao pensamento estruturado, e não a uma sedição aos apelos da irracionalidade, muitas vezes cartografadas na religião. Nada contra também as irracionalidades, porque a nossa razão ela é limitada. Ela não é dotada de uma potência capaz de decifrar a multidimensionalidade da natureza. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que o espiritismo, no seu desdobramento, em função da própria formação histórica, antropológica do nosso povo, por forte influência da coroa portuguesa com as heranças católicas, simultaneamente com as influências afrodescendentes, a gente terminou criando um novo sincretismo. Eu vejo o espiritismo como um sincretismo católico e africanista. Ou seja, eu não vejo o espiritismo com a espiritualidade francesa, aquela proposta por Kardec de uma neutralidade examinadora justamente da relação com a religião. Quando se propõe como pensamento universal, eu também tomaria alguns cuidados, porque eu não penso o espiritismo como uma mensagem universalista, tanto que ela não conseguiu se praiar no mundo oriental, porque estaríamos cometendo o mesmo equívoco da chamada globalização, que tem dois aspectos. O aspecto positivo, que é aquele que você se relaciona com o outro, somando a este outro seus produtos culturais e assimilando deste outro seus produtos. Tem um efeito de troca. E a globalização negativa, que é aquela antropofágica, canibalista, que engole o outro e se impõe como verdade superior. Então, não penso o espiritismo como um pensamento universal, mas como um pensamento contributivo à universalidade de outros pensamentos. No início da minha vida, o espiritismo eclodiu com uma experiência magnânima de poder criar uma representação, a profusão de sentimentos que a relação com o mundo espiritual, com a espiritualidade, provocou em mim. Eu carecia de um arcabouço teórico, que seria essa representação de toda essa afetividade que foi manifestada na relação com minha busca espiritual. Esse foi um grande bem que o espiritismo fez a mim. E na atualidade, depois de praticamente 30 anos quase de relacionamento, porque eu comecei muito jovem na produção também teórica e divulgacional do espiritismo, o bem que hoje o espiritismo me faz não é mais de uma página que possa representar a totalidade da realidade, como antes foi. Mas hoje, o bem que o espiritismo me faz é de percebê-lo como uma estrofe num complexo poema. Outrora, eu tinha o espiritismo como um poema completo. Isso continua a fazer bem? Maior ainda, porque eu tive a percepção mais ampla na dimensão quântica da teoria espírita, que na sua profundidade, ela é uma perspectiva de conhecimento humano sobre a multifatorial condição da natureza humana, que não pode ser jamais esgotada através de uma teoria, por mais caráter revelador que ela se nos apresente. Então, isso me permitiu crescer nas frestas, de entender a insuficiência do espiritismo em termos, com qualquer outra perspectiva, de totalizar, de esgotar a fenomenologia da natureza, mas de perceber também a minha insuficiência.
porque aí, percebendo-me como insuficiente, eu tenho a motivação contínua de buscar, de me renovar e de me recriar. Então, o bem que o Espiritismo hoje me faz é de ter me liberado para que eu me criasse, me recriasse. E outrora, o Espiritismo, que o bem me fez, foi de ter podido encontrar uma criação que me norteou meu comportamento naquele tempo. Corrente de energização da água. Queridos amigos, chegamos mais uma vez ao fim de um programa Visão Espírita. E a nossa recomendação é a que sempre nós fazemos, no sentido de que seja colocado um copo com água para que seja fluidificado. Senhor, neste momento tão importante na nossa vida, em que participamos juntos com companheiros do mesmo ideal, que possamos neste momento preciso, de grande valia para todos nós, levar até o Senhor o nosso agradecimento. E o nosso pedido também de desculpas, por muitas e muitas vezes nos queixarmos disso, nos queixarmos daquilo, sem olhar à nossa volta e ver que existem situações muito mais tristes do que a nossa. Que nós possamos sim, Senhor, ver o mundo com outros olhos. E é por isso que eu peço permissão ao Senhor, para que possa nessa oração final colocar as palavras de Francisco de Assis. Senhor, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero ver hoje e sempre o mundo com olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso, prudente, ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vê, e não ver senão o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito, e que no decurso da vida eu possa a cada instante, por meus atos, pensamentos e palavras, elevar cada vez mais o Senhor, glorificar-lhe sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai Celestial. Fortalece-nos e abençoa-nos para que possamos ter sempre disposição e incentivo a prosseguir na nossa vida, com denodo, perseverança e com certeza de que estamos cada vez mais nos aproximando do Senhor. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade.